Esse cara tem que te entregar 3 pontos, ele tem que te entregar classificações, ele tem que te entregar o que vai gerar retorno financeiro a ponto suficiente de você pagar um salário desse para ele, que no ano aí dá mais de 15 milhões de reais. Então, assim, isso a gente só está falando de salário. O Fluminense ainda vai pagar pela contratação do Rony, que dizem que é na casa aí dos 50 milhões de reais. Então, com todo respeito ao Rony, que tem história no Palmeiras, que é um jogador que fez grandes campanhas com essa camisa, não é fácil jogar num time como o Palmeiras, o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, se não me engano. Então, assim, obviamente, tecnicamente falando, ele seria um bom reforço para o Fluminense. Ele vale 1,5 milhão de reais? Me desculpa, eu não pagaria 1,5 milhão de reais no Rony. E você falou dos 50 milhões, como é que é esse cálculo aí? O Fluminense, a princípio, tem um acerto, a princípio não, a Leila já confirmou isso e o Fluminense já confirmou isso através do presidente Mário Bittencourt. O Fluminense já tem o acerto, já tem alguns dias isso, com o Palmeiras. O acerto com o Palmeiras seria na casa de 8 milhões de euros. O Palmeiras estava querendo 12 até pouco tempo atrás, mas com o Fluminense topou fazer uma negociação de 8 milhões de euros. Detalhe, a estimativa do valor de mercado do Rony, segundo o Transfer Market, é um pouco abaixo disso, hoje é de 7 milhões de euros. Mas o Fluminense já teria esse acerto de 8 milhões de euros a perder de vista, no carnê, em suaves prestações, não é à vista. E com o Rony, esse salário é estimado de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil, e segundo a informação do UOL, o Rony quer 1 milhão e 600, mas vamos esquecer o 1 e 600. Vamos dizer que ele fecha por 1 milhão, porque o presidente do Fluminense disse que o Fluminense não subiu a segunda proposta e não vai subir, né? O que contradiz um pouco a informação do UOL. Mas se o Fluminense não subir a proposta e pagar em torno de 1 milhão de reais para o Rony, na promoção, porque pelo que o Rony está pedindo, isso aí seria barato, seria uma pechincha, se pagar 1 milhão de reais por mês ao Rony em 4 anos, de salário serão mais 50 milhões, praticamente isso. Se você incluir mais alguma coisinha ali, uma premiação aqui e acolá. Então é uma contratação de mais de 100 milhões de reais para um bom jogador, para um bom reforço, mas que está longe de ser isso tudo aí. Não sei você, Matheus. Exatamente, assim, o Rony, eu acredito que seja um bom atacante, igual vocês comentaram, né? Mas existe outro ponto também que eu acho que deve ser analisado, a questão da gestão do elenco, né? Por exemplo, o Arias, que é notadamente um jogador muito importante para o elenco do Fluminense. Não ganha metade disso aí. Exatamente. Não ganha metade de um mês. Tudo bem que ele não quis o aumento recente oferecido a ele, mas o Arias ganha ali por volta de 450 mil, parece, essa é a estimativa. Ou seja, 3 vezes mais para o Rony. É um bom jogador, mas isso pode causar algum desconforto no elenco do Fluminense. Né? O Cano teve uma temporada histórica em 2023, em 2024 nem tanto, mas é um jogador que tem sua história dentro do Fluminense, foi um dos grandes responsáveis pela Libertadores. Né? Como que seria essa questão? Isso tem que ser analisado, além da questão do técnica, né? A questão de gestão de grupo. Eu fico bem preocupado sempre quando tem um jogador ganhando muito acima dos outros. Ou ele tem já um certo respeito, ou ele é um craque admitido por todos, ou ele pode causar um problema dentro do elenco. Se o Fluminense, por exemplo, contrata o Richarlison, ganhando 2 milhões de reais, ele não causa o problema que o Rony ganhando 1 milhão e 600 dentro de um elenco profissional. Até porque tá todo mundo... Primeiro que o Richarlison estaria vindo da Europa, um jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo. E segundo que essa novela envolvendo o Rony está sendo acompanhada por nós e pelos jogadores do Fluminense. Todos eles vêm. Tá todo mundo olhando. Todos eles vêm. Eu ganho 150 e esse cara vai vir ganhar 1 milhão, 1 milhão e 200. Os caras não querem me dar 20 mil de aumento, 50 mil. Isso aí. Ele vai ganhar 1 milhão e 200. Então, assim, esse é o cenário. Além de tudo, ainda tem essa questão da gestão do grupo e seria um cara chegando, né, valendo muito mais do que de fato vale, chegando com uma banca, chegando com um cartaz que, na minha opinião, seria absolutamente contraproducente em termos de gestão, em termos de você administrar um grupo que já tem jogadores importantes, jogadores rodados, né, jogadores... Não é a garotada que você consegue administrar. Tá lá o Renato Augusto, o Mauro Bento Ganso, tá o Manuel, que teve uma redução importantíssima de salário agora recente. Ele quis ficar com a redução de salário. Mas como é que o Fluminense vai... Como é que isso vai parecer razoável para um jogador que precisou reduzir muito seu salário assistindo essa situação, essa novela envolvendo o Rony? E o pior é o seguinte, né? A questão envolvendo o Rony, principal o torcedor do Fluminense, na sua ampla maioria, dá para dizer, cravar que pelo menos 60%, não querem a vinda do Rony. Isso está em todas as enquetes. Todo mundo acha que está se pagando muito, ou vai se pagar muito, por algo que não vale tanto assim. Fala, Pedrosa. Não, eu tô na mesma linha que você. Eu ainda penso até mesmo nos jogadores da posição dele. O Keno não deve ganhar isso. O Arias, como você falou, eu acho que mesmo até na própria proposta de renovação que o Fluminense fez ao Arias, não deve ter passado de 1 milhão.
Porque é muito complicado você contratar um atleta que, na minha visão, ele não chega com esse prestígio. Porque eu converso com muitos atletas, né? E é assim, na cabeça dos caras, se você vai contratar um jogador que ganha muito mais do que eles, esse cara tem que ser decisivo pro time. Porque aí o cara pensa, bom, esse jogador aqui, ele ganha 1 milhão, 1 milhão e meio, ele ganha 2 milhões de reais. Mas ele vai me fazer ganhar. Ele vai mudar a história desse time aqui, que é o Fluminense. No caso do Rony, não é esse caso. O Rony não é um jogador que eleva o patamar de uma equipe a ponto de, por exemplo, resolver jogos a rodo, à torta e à direita, como um grande craque geralmente resolve. Então, assim, a escolha do Mário Bittencourt em gastar tanto dinheiro em apenas um jogador. Porque se ele pega esse dinheiro que está sendo realocado no Rony, de 8 milhões de dólares, mas pensa no salário dele, cara, será que fazendo um mapeamento decente de mercado, ou olhando um pouquinho dentro do futebol brasileiro, ou até mesmo no mercado do futebol mundial, ele não consegue trazer um atacante que é mais promissor do que o Rony, que, por exemplo, teria um poder também de revenda? O Rony já não tem mais esse poder de revenda. Você vai conseguir vender o Rony daqui a 3, 4 anos por esse valor? Não vai. Talvez nem por metade disso. Então, assim, toda essa questão de diretoria, toda essa questão de planejamento, ela tem que ser olhada. Ah, vai contratar o Rony para o Super Mundial. Alguém acredita mesmo que o Rony vai conseguir ser decisivo para o Fluminense no Super Mundial a ponto de mudar o patamar desse clube? Eu não acredito. E repito, isso não é uma crítica direta ao Rony. O Rony não tem culpa de custar isso. O Rony não tem culpa de ter o salário que ele tem no Palmeiras porque alguém assinou esse salário com ele. A questão é o custo-benefício. O custo-benefício desse jogador com a proposta do Fluminense, na minha humilde visão, não é um custo-benefício válido. Valeu, Pedrosa. A gente vai falar já.